O cetro nunca se afastará de Yahudá. O significado profundo. O reino de Yahushua já começou. Você está preparado? Desde os tempos antigos, um mistério percorre as páginas das Escrituras. Por que Yahushua veio especificamente da tribo de Yahudá? Seria uma mera coincidência ou um plano divino traçado desde o princípio? O que há de tão especial nessa linhagem para que Yahu a escolhesse como a descendência do Mashiach, Messias? A resposta está codificada nas profecias, nos eventos históricos e na própria natureza de Yahushua. E hoje vamos desvendar esse grande segredo que conecta o passado, o presente e o futuro do reino de Elohim. Prepare-se para uma jornada reveladora que pode transformar sua compreensão sobre o propósito do Mashiach, Messias, e sua relação com a tribo de Yahudá. Se você quer entender os mistérios mais profundos das Escrituras, já se inscreva no canal Os Segredos da Torá e ative o sininho para não perder nenhum estudo. E para fortalecer nossa comunidade, escreva nos comentários: o leão de Yahudá reina sobre minha vida. Agora, mergulhamos nessa incrível revelação. A Bíblia é repleta de mistérios e revelações ocultas. Muitos leem as Escrituras sem perceber que cada detalhe foi cuidadosamente planejado por Yahu para revelar seu propósito eterno. Um desses detalhes, muitas vezes ignorado, é a escolha da tribo de Yahudá como a linhagem real do Mashiach, Messias. Se Yahushua veio para ser o salvador da humanidade, por que não nasceu da tribo de Levi, que era responsável pelo sacerdócio? Ou da tribo de Yosef José, que governou o Egito ao lado de Faraó? O que torna Yahudá tão especial? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, ao momento em que Jacó, antes de sua morte, reuniu seus filhos e profetizou sobre cada um deles. E aqui encontramos uma revelação impressionante. Em Bereshit, Gênesis 49, 8, 10, Jacó declarou sobre Yahudá: teus irmãos te louvarão, tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Yahudá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Yahudá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Shiló, e a ele se congregarão os povos. Este momento foi um divisor de águas na história das 12 tribos de Israel. Aqui, Jacó estabelecia que o governo legítimo de Israel estaria ligado à tribo de Yahudá e que um dia surgiria um descendente dessa linhagem para governar todas as nações. Esse descendente seria conhecido como Shiló, um título messiânico que se refere a Yahushua, Yahudá, uma tribo marcada pela liderança. Mas por que Yahu escolheu Yahudá para carregar essa promessa? Diferente de Reuben, o primogênito que perdeu sua posição por desonrar seu pai, e de Shimon e Levi, que agiram com violência, Yahudá demonstrou qualidades de liderança e sacrifício. Um dos momentos mais marcantes foi quando os filhos de Jacó, precisaram voltar ao Egito para buscar alimento, e Benjamim, deveria ir com eles. Jacó hesitava em deixá-lo partir, pois já havia perdido Yosef. Nesse momento, Yahudá se ofereceu para ser fiador de Benjamim, garantindo que ele voltaria são e salvo. Em Bereshit, Gênesis 43, 9, Yahudá disse: eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer de volta, serei para sempre culpado perante ti. Isso demonstrava um caráter diferente, alguém disposto a se sacrificar pelo bem dos outros. E esse traço seria fundamental na linhagem do Mashiach, Messias. Davi, o rei segundo o coração de Yahu.
A promessa dada a Yahudá começou a se cumprir muitos séculos depois, quando Davi, descendente direto de Yahudá, foi escolhido como rei de Israel. Davi não era o mais forte nem o mais preparado militarmente, mas tinha algo que Yahu buscava: um coração segundo sua vontade. Shmuel Aleph, 1 Samuel 13:14. Foi através de Davi que Yahu estabeleceu uma aliança eterna com a tribo de Yahudá. Em Shmuel Bet, 2 Samuel 7:16, Yahu declarou: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Esse pacto mostrava que o descendente prometido a Jacó viria através da casa de Davi, garantindo que o reinado de Yahudá seria perpétuo. Agora, o palco estava montado para o cumprimento da profecia final. Séculos se passaram, Israel enfrentou exílios e perseguições, mas a linhagem real de Yahudá nunca foi apagada. Até que, no tempo determinado, nasceu Yahushua, o Mashiach, Messias, vindo diretamente da linhagem de Davi. E assim, a profecia de Bereshit, Gênesis 49:10, se cumpriu. O cetro não se afastará de Yahudá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Shiló. Yahushua não apenas nasceu da tribo de Yahudá, mas também confirmou sua posição como rei e salvador. No próximo bloco, vamos aprofundar essa conexão e entender como Yahushua não apenas herdou o trono de Davi, mas também trouxe um reinado eterno, muito além de um governo terreno. Fique conosco, pois essa revelação continua. Se até aqui compreendemos que Yahushua veio da tribo de Yahudá para cumprir as promessas feitas a Jacó e a Davi, agora precisamos entender o que isso significa na prática. Afinal, Yahushua não veio apenas para ser mais um rei humano. Seu reinado é diferente, eterno e baseado em um princípio muito maior do que poder político. O reinado de Yahushua, um rei acima de todos. Nos tempos de Yahushua, os Yahudim aguardavam ansiosamente um Mashiach, Messias que assumisse o trono e libertasse Israel do domínio de Roma. Eles esperavam um rei guerreiro que lideraria exércitos e restauraria a glória de Israel, como na época de Davi e Salomão. Mas Yahushua surpreendeu a todos ao dizer: o meu reino não é deste mundo. Ndei Yochanan, João 18:36. Essa afirmação mudou completamente a compreensão sobre o que significa ser um rei da tribo de Yahudá. Enquanto Davi governou um reino físico e limitado pelo tempo, Yahushua veio para estabelecer um reinado eterno, que não depende de fronteiras ou exércitos terrenos. E aqui está o ponto mais importante. Ele não precisava de um trono de ouro, pois seu verdadeiro trono estava nos corações daqueles que o aceitavam. Mas como alguém poderia reinar sem um exército? Como poderia governar sem conquistar nações pela força? A resposta para isso estava escondida em uma outra profecia, que nos leva a um aspecto ainda mais profundo sobre a missão de Yahushua. Yahushua, o rei que se tornou o cordeiro. Embora Yahushua fosse o leão de Yahudá, ele primeiro veio ao mundo como um cordeiro. Isso fica claro na visão que Yochanan, João teve em Hitgalut, Apocalipse 5:5-6. E um dos anciãos me disse: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Yahudá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Esse é um dos mistérios mais profundos das Escrituras. O leão venceu porque primeiro se tornou um cordeiro. Para reinar sobre todas as nações, Yahushua primeiro se ofereceu em sacrifício, tomando sobre si o pecado do mundo. Isso explica porque ele veio primeiro como um servo sofredor, e só depois voltará como rei vitorioso. Mas há algo ainda mais impressionante nisso tudo.
Enquanto o trono de Yahudá lhe deu a autoridade real, havia outra função que Yahushua precisava cumprir: o sacerdócio. E aqui surge uma questão intrigante. Se Yahushua era da tribo de Yahudá, como ele poderia ser sacerdote se a Torá determinava que os sacerdotes vinham da tribo de Levi? A resposta para isso está em uma das mais incríveis profecias messiânicas. Yahushua, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em Terrilim, Salmos 110:4, Davi profetizou sobre o Mashiach, Messias. Jurou Yahu, e não se arrependerá: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Ele foi um sacerdote misterioso que aparece em Bereshit, Gênesis 14, 18, 20, quando Abraão volta de uma batalha e Melquisedeque, rei de Shalem, lhe oferece pão e vinho. Esse encontro foi um prenúncio do que Yahushua faria séculos depois, pois Melquisedeque era um rei e sacerdote ao mesmo tempo, algo que não existia dentro de Israel, onde os reis vinham de Yahudá e os sacerdotes de Levi. Ao ser declarado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Yahushua assume um sacerdócio superior ao levítico, que não dependia da linhagem de Arão, mas sim da promessa de Yahu. E esse sacerdócio tem algo de extraordinário: ele nunca termina. Enquanto os sacerdotes levitas tinham que oferecer sacrifícios continuamente, Yahushua ofereceu seu próprio sangue uma única vez, trazendo redenção eterna. Em Ivrim, Hebreus 7, 24, 25, está escrito: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio imutável. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Elohim, vivendo sempre para interceder por eles. Isso significa que Yahushua não apenas é nosso rei, mas também nosso sumo sacerdote, que intercede por nós diante de Yahu. Aqui vemos o cumprimento perfeito do plano de Yahu. Como descendente de Davi, Yahushua é o Rei Eterno. Como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele oferece um sacrifício perfeito. Agora podemos entender por que ele veio da tribo de Yahudá. Yahudá representa liderança e governo, e Yahushua veio estabelecer um reino eterno. O leão simboliza autoridade e vitória, e Yahushua venceu a morte. Melquisedeque une reinado e sacerdócio, e Yahushua cumpre essa função de forma definitiva. Mas há algo ainda mais impactante que precisamos entender. O que isso significa para nós? Se Yahushua é o rei de Yahudá e o sumo sacerdote eterno, como podemos viver de acordo com essa verdade? No próximo bloco, vamos explorar como essa revelação transforma nossas vidas e como podemos viver sob o reinado do leão de Yahudá. Prepare-se para descobrir o impacto prático dessa verdade poderosa. Agora que entendemos por que Yahushua veio da tribo de Yahudá e como ele cumpriu o papel de rei e sacerdote, precisamos responder a uma pergunta essencial: como essa verdade transforma a nossa vida? Saber que Yahushua reina nos céus e intercede por nós diante de Yahu é maravilhoso. Mas o que isso muda em nosso dia a dia? A resposta para isso está em 3 aspectos fundamentais. 1. Nosso relacionamento com Yahu. 2. Nossa identidade como filhos do reino. E 3. Nosso papel como embaixadores do leão de Yahudá. 1. Nosso relacionamento com Yahu. Acesso direto ao trono. Antes de Yahushua, o acesso à presença de Yahu era restrito. Somente os sacerdotes podiam entrar no lugar santo e apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, no Yom Kippur. Mas quando Yahushua entregou sua vida, algo extraordinário aconteceu, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Matityahu, Mateus 27, 51. Esse véu separava o povo da presença de Yahu. Quando foi rasgado, simbolizou que o caminho estava aberto.
Isso significa que não precisamos mais de intermediários humanos para falar com Yahru. Por meio de Yahushua, temos acesso direto ao Pai, como está escrito em Ivrim, Hebreus 4,16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Isso muda completamente nosso relacionamento com Yahru. Agora podemos nos achegar a Ele com ousadia, sabendo que Yahushua é nosso sumo sacerdote fiel. Mas isso nos leva a uma segunda questão. Se somos parte do reino de Yahushua, qual é nossa identidade? 2. Nossa identidade como filhos do reino. Se Yahushua é o rei da tribo de Yahudá, aqueles que pertencem a ele também fazem parte desse reino. Mas ser parte do reino não é apenas uma posição, é uma identidade. Em Keifalef, 1 Pedro 2,9, está escrito: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que incrível! Assim como Yahushua é rei e sacerdote, nós também somos chamados de sacerdócio real. Isso significa que nossa vida não é comum. Fomos chamados para governar espiritualmente e para oferecer sacrifícios de louvor a Yahru. Mas como fazemos isso na prática? A resposta está no nosso papel como embaixadores do leão de Yahudá. 3. Nosso papel como embaixadores do leão de Yahudá. Se Yahushua é nosso rei e estamos sob seu governo, isso significa que somos representantes do seu reino na terra. Em Coríntia Bet, 2 Coríntios 5:20, Shaul Paulo nos diz: De sorte que somos embaixadores do Mashiach, Messias, como se Yahru por nós rogasse. Isso significa que não estamos aqui apenas para sobreviver, mas para manifestar a glória do reino de Yahru onde estivermos. Como fazemos isso? Vivendo de acordo com os princípios do reino, não nos conformando com o mundo, mas sendo luz, exercendo autoridade espiritual, vencendo batalhas espirituais com a palavra e a oração, manifestando o amor de Yahru, sendo testemunhas vivas de Yahushua, o rei da tribo de Yahudá. E há algo ainda mais poderoso nisso tudo. Quando entendemos nossa identidade, nossos medos perdem o poder sobre nós, pois sabemos que não somos apenas servos, somos filhos do rei. Agora, há um último ponto que precisamos abordar. O que significa viver sob o governo do leão de Yahudá? Isso é o que vamos explorar no próximo bloco. Agora que entendemos que Yahushua, vindo da tribo de Yahudá, assumiu um reinado eterno e se tornou o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, precisamos dar um passo adiante e responder à pergunta final. Como podemos viver sob o governo do leão de Yahudá? Saber quem Yahushua é muda completamente nossa identidade e nossa forma de viver. Mas como aplicamos essa verdade no dia a dia? A resposta está em 3 princípios fundamentais. 1. Viver com ousadia e autoridade no reino. 2. Caminhar em santidade como sacerdotes do Altíssimo. E 3. Anunciar o reino e preparar o caminho para o rei que voltará. Vamos explorar cada um deles. 1. Viver com ousadia e autoridade no reino. Quando pertencemos ao reino de Yahushua, não somos chamados para viver em medo ou insegurança. O leão de Yahudá nos deu um espírito de ousadia e poder. Em Timóteo Bet, 2 Timóteo 1:7, está escrito: Porque Yahru não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que não devemos nos dobrar diante das circunstâncias da vida. Muitos vivem dominados pelo medo, presos à dúvida e à insegurança. Mas quando entendemos que o nosso rei governa sobre tudo, podemos viver com coragem e confiança. Veja o que Yahushua disse em Matitiahu, Mateus 28:18-20.
Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Se toda a autoridade pertence a Ele, isso significa que não há nada neste mundo que possa nos derrotar enquanto estivermos sob seu governo. É por isso que Ele nos enviou com poder para curar, libertar e transformar vidas. Se pertencemos ao reino, devemos agir como filhos do Rei. Agora, para que possamos exercer essa autoridade, há algo essencial: a santidade. 2. Caminhar em santidade como sacerdotes do Altíssimo. Se Yahushua nos fez um sacerdócio real, isso significa que não podemos viver como o mundo vive. Muitos querem viver sob o governo do rei, mas sem se submeter às suas leis. Isso não funciona. Em Vaikra, Levítico 20:26, Yahu disse: "E sereis santos para mim, porque eu, Yahu, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus." O que isso significa para nós? Significa que precisamos viver de maneira diferente. O mundo caminha na direção do pecado e da rebelião contra Yahu, mas nós fomos chamados para ser separados, puros e consagrados ao reino. E isso não se trata apenas de regras, se trata de identidade. Se somos filhos do rei, devemos viver como filhos do rei. Isso significa evitar o pecado e buscar a retidão. Ter uma vida de oração e comunhão com Yahu, ser um exemplo de amor e justiça para o mundo. Mas não basta apenas vivermos dessa forma. Precisamos também anunciar esse reino a todas as nações. 3. Anunciar o reino e preparar o caminho para o rei que voltará. Se Yahushua veio uma vez, ele voltará. E quando ele voltar, não virá mais como um cordeiro para ser sacrificado. Dessa vez, ele virá como o leão da tribo de Yahudá para reinar com justiça e poder. Em Hitgalut, Apocalipse 19, 11, 16, Yoshanan, João teve uma visão impressionante. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E no manto e na sua coxa estava escrito este nome: Rei dos Reis e Elohim dos Elohim. Isso significa que Yahushua voltará para reinar sobre toda a terra. Mas até que esse dia chegue, ele nos deu uma missão. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Matit Yahu, Mateus 24:14. Ou seja, somos chamados para preparar o caminho do rei. Isso significa que devemos anunciar essa verdade a todos. Dizer que Yahushua é o verdadeiro rei e que seu reino já começou. Chamar as pessoas ao arrependimento e à santidade. Ser testemunhas vivas da transformação que ele opera. E essa é a grande missão que temos. Anunciar que o leão de Yahudá já venceu e que em breve ele voltará para estabelecer seu governo definitivo. Agora que chegamos ao fim dessa jornada, há algo que você precisa entender. Você não foi chamado para uma vida comum. Se Yahushua é o rei e você faz parte do seu reino, isso significa que você tem autoridade para vencer qualquer situação. Você foi chamado para viver em santidade e ser luz neste mundo. Você tem uma missão poderosa de anunciar esse reino até os confins da terra. A pergunta que fica é: você está vivendo como um verdadeiro filho do rei? Se ainda não está, esse é o momento de se alinhar ao governo do leão de Yahudá. O tempo está se cumprindo. Yahushua voltará em breve. E ele virá buscar aqueles que vivem debaixo do seu governo. Então, se prepare, fortaleça sua fé e cumpra sua missão, porque em breve o mundo inteiro verá. O leão da tribo de Yahudá está voltando. Obrigado por assistir esse vídeo no canal Os Segredos da Torá. Agora, escreva nos comentários: eu sou parte do reino do leão de Yahudá. Se inscreva no canal,
Curta esse vídeo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Yahu te abençoe e até o próximo vídeo. Shalom a todos.